Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre as emoções reprimidas, elas são combustíveis para o ego, tá? Então, eu sempre falo das emoções, tá? Tem vários vídeos aí no meu canal falando sobre as emoções, porque é algo que a gente tem que lidar diariamente. Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com isso diariamente, tá? Quando eu tinha muitas questões no meu inconsciente, muitas emoções, muitas situações negativas que eu já cheguei logo no começo com experiências muito densas, muito intensas. Então, eu passei por muitas emoções intensas, negativas. Eu atraía muitas emoções negativas, sabe? E eu não sabia lidar com isso, sabe? Eu não sabia como lidar, eu não sabia falar, eu não sabia expor. Eu sabia que eu estava só me lascando. Eu só atraía situação ruim, sofria, chorava, sabe? E no livro do Eckhart Tolle, ele fala muito assim: se você se identifica com essas emoções, você entra no sofrimento. Tá? Então, ao se identificar com as emoções do ego ali, você entra no sofrimento. Só que é muito difícil, sabe? Assim, quando você vem logo no começo e tem muitas experiências intensas, é muito difícil você não se identificar, até porque tinha questões que eu não sabia que eu tinha passado, entende? E eu não sabia por que era tão intenso, tão negativo, né? Tudo era muito negativo, pesado na minha vida. Quando eu encontrei a ferramenta de FT, isso foi a minha salvação, tá? Por isso que eu entrego isso para vocês, porque é uma das ferramentas que visita a raiz do problema. Ela visita lá no inconsciente mesmo, ela vai ali na raiz do problema e dissolve aquela negatividade contida na cena e você já começa a despertar, assim, você já começa a ficar mais leve. Aí eu consigo fazer aquilo que ele fala no livro, assim, não se identifique. Hoje eu consigo olhar para as emoções e não me identificar com elas. Mas foi assim, eu fiz muita limpeza emocional para entrar nesse estágio, sabe? A minha experiência. E por isso que eu entrego isso para vocês, tá? Então, as emoções, vamos lá, reprimimos, e quando adulta a gente vai reprimindo. A criança não, né? Ela sente alguma coisa, na hora ela chora, esterniza, 5 minutos depois ela já está rindo, né? E a gente não, a gente já vai aprendendo, por causa do trabalho, da vida profissional, a gente vai aprendendo a segurar mais a onda ali, né? E guardar, e guardando, e guardando. E aí, cada vez que a gente vai guardando, vai reprimindo essas emoções, o ego vai fazendo a festa para ele. Isso aí é alimento para o ego, sabe? Ele faz a festa com isso, sabe? Então, quando você vê uma pessoa transtornada na rua, é muita emoção reprimida que já trouxe lá da gestação, muita coisa que ele já recebeu e trouxe, né, como bagagem, e tá ali no inconsciente, sobrecarregado de emoções negativas, tá? E a gente não sabe lidar com isso, a gente já dopa de remédios, interna, ou então fala que o cara é louco, sabe? Não é, sabe? Ele só não está sabendo lidar com as questões, as emoções. E acontece muita coisa no mundo por causa disso, tá? Das emoções que estão reprimidas ali no inconsciente. E no livro dele ele fala: olha para essas emoções e não se identifique com elas, sabe? Observe essas emoções. E é isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Então vamos lá. São combustíveis para o ego. O que é combustível? O carro, ele precisa de um combustível, da gasolina e do álcool para ele andar. O ego, para ele fazer o fuar dele, ele precisa das nossas emoções negativas. E quanto mais emoções negativas nós temos armazenados, mais apegados a gente está nesse plano, mas muito apegados, assim, sabe? E sofre muito, e acredita na separação, eu e o outro, não é eu e aquele mendigo de rua, eu, aquele traficante. A gente é diferente, eu sou melhor que eles. Entende? A gente tem essa sensação de separação. As emoções nos separam do outro, tá? Então, acredita na dualidade, sabe? Tem sempre os opostos, bom e mal, é bonito e feio. Tem a dualidade aqui, de separação, tá? E essas emoções, vamos lá, vão desde um sutil desconforto a uma intensa, um abuso, um assédio ou outras experiências mais intensas, tão intensas quanto, né?
E essa sutil desconforto, o que que a gente pode citar aqui? Quando você vai trabalhar, por exemplo, no dia a dia ali, você vai lidar com o seu chefe ou a sua chefe, e eles falam algo para você que você engole seco. Você vai, engole assim, que engole e vai embora. E todo dia a gente vai recebe uma informação ou outra e a gente vai engolindo, vai armazenar, deixa. Ou então passa mal, chega a ser internado, né, hospitalizado por carregar tanta negatividade. E é besteira, não dá conta, não dá valor nisso, tá? E quando você chega no corpo, quando chega no corpo, é porque já está num estágio muito intenso de negatividade, tá? Então, essas emoções, dá para lidar com elas, sim, dá para dissolver diariamente e dá para você ser feliz aqui, assim, e com elas. Porque essas emoções, elas são, atrapalham muito, como diz ali no livro, quando você está identificado a uma história negativa. Aí você carrega aquela corrente. Ah, eu fui, sofri muito, porque eu passei por isso. Você entra no vitimismo, mas é normal fazer isso, tá? Porque a gente sente isso mesmo, tá? Eu sentia isso, eu me sentia vítima, eu me sentia a pior das piores. Meus pais eram maus, todo mundo, né? Por que que eu vim no mundo? A gente se vitimiza muito, tá? Mas isso é um pensamento egóico, é um pensamento do ego, é isso que eu falo. Cada vez, quanto mais intenso for esse pensamento, quanto mais revoltante for esse pensamento, é o ego ali, criando perninha e corpinho, entende? Dentro de você. Não é você. Você é uma consciência, você é o amor em essência, tá? Bom, vamos lá. O que mais? O que fortalece o ego são essas emoções que a gente vai armazenando diariamente no casamento, no relacionamento, no trabalho, na vida profissional. O que o amigo fala, sabe aquela brincadeirinha sem graça? Que o outro fala, você sentiu assim, mas você riu. Ele fala uma coisa, mas você sentiu. Tudo que você sente, você deixa para lá, sabe? Não é nada. Você está armazenando, tá? Você está jogando lá para dentro. Aí vai chegar uma hora que vai acontecer uma situação bem grave para ela ser externizada, essa emoção. Tá? É aí a hora que a pessoa tem um piti, tem um nervoso, tem um estresse, tem uma irritação, tá? Aí começa as doenças, né? E a hora ele estoura, nossa, ele estourou, ela estourou, por quê? Guardou muita coisa, né? Então, essas emoções negativas atraem uma infinidade de pensamentos, eu sempre falo isso, tá? E essas emoções do ego, eu fiz um vídeo falando sobre isso, ela tem a dualidade, então ela tem uma alegria intensa e um ódio intenso. O que que é? Você dá uma comida para um mendigo de bom coração, ele joga longe a sua comida, você já xinga ele de do amor já foi pro, entende? Ele tem essa dualidade, as emoções do ego, tá? O nosso ser, que é a nossa real natureza, não, tá? O nosso ser, não. Ele é sempre amor, harmonia e paz. Essa é a sua real natureza, tá? Cada cena que contém muito dor e tristeza vai diminuindo os pensamentos. Ah, tá. Então você vai visitar o que que é, como a gente pode lidar com essas emoções diariamente. Por exemplo, você foi no trabalho, como citei, o chefe vai lá e fala alguma coisa. Você sentiu? Vai no banheiro, faz assim, ó. Mesmo que eu me sinta muito mal, me senti muito mal com o que ele me disse ou com o que ela me disse, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Quando você falar eu me perdoo, sinta esse perdão em você, descendo em você. Sinta a palavra do perdão, sinta o amor do perdão em você, tá? Aí você fala, ele falou aquilo, nossa, eu me senti muito mal. Aí você vai soltando essas emoções, porque esses pontos, eles liberam as emoções. Esses pontos dissolvem as emoções, tá? Aí você vai falando, eu me senti mal, eu me senti mal, vai fazendo as rodadas até esse desconforto se dissolver. Tá? Aí uma pessoa falou assim, Rosa, então quando a gente faz a limpeza, a gente esquece de tudo? Não, a gente não esquece, a gente dissolve as emoções contidas nessa história. Por exemplo, do chefe ou da chefe que fala alguma coisa para você, você engole seco, não engole, vai no banheiro, faz uma limpeza, é 5 minutos no máximo, nem isso, 2 minutos, você consegue dissolver esse desconforto. Porque se você guarda, ele alimenta para o ego, aí ele vai criar uma situação depois para você, negativa na sua vida, tá?
Que mais? Segundo, essas emoções negativas contribuem para as novas. Ah, é. Então, o acúmulo dessa negatividade faz você se tornar mais reativo, mais nervoso, mais irritado às pessoas, revoltado com as pessoas. Por exemplo, traições. Então, daí você já passa a ver as pessoas como elas são traiçoeiras, não dá mais confiança às pessoas. Entende? Tudo por causa das suas experiências. Tá? E aí começa, quando você começa a fazer a limpeza emocional, aí você já começa a entender melhor quem é você, como as pessoas estão, por que que elas reagem dessa forma, por que você atraiu essa situação, porque no fundo é uma cura para você, para te acordar, para te despertar, tem uma situação lá atrás que precisa ser curada. Então tudo isso vai abrir para você. Você vai entender melhor, vai compreender melhor e vai viver melhor, tá? Uma situação que eu fiz um vídeo muito tempo atrás é assim, quando você tiver uma discussão, por exemplo, com alguém, nessa uma discussão pesada mesmo, você virou as costas, o pensamento que é o ego, ele vai falar um monte, mas como? Eu tô certa. A gente sempre tá certo, tá? Eu tô certa. Aí vem um monte de pensamentos negativos relacionados a essa briga, a essa discussão. Não entra nessa cilada do ego, tá? Observe as suas emoções. A hora que você virar as costas, põe a consciência, observa a intensidade da emoção do seu corpo, aonde está o nó na garganta, o tremor nas mãos, observa. A partir do momento que você vai se observando, você vai vendo que a intensidade, a raiva, né, da briga, da discussão, ela vai se dissolvendo assim. Você vai sentindo dentro de você essa emoção negativa se dissolver. Observe, fique como observador. Permita essa emoção fluir em você. Permita. Né? Então, permitir, não tenha medo das emoções. Não tenha medo do ódio, não tenha medo da raiva. Observe. Quando você observa, você é o observador das emoções. É isso quem é você, tá? É a consciência que está observando as emoções. Aí você observa essas emoções, elas vão se dissolvendo por si só. Naquele momento ela se dissolve, tá? Porque se você vira as costas e fica tem as emoções e aí você fica na vibe do teu pensamento, aí você já vai contar para outra pessoa da briga, você já alimenta mais aquela conversa daquela outra pessoa, mais aquela negatividade, então vai tudo somatizando para você. Você começa a engordar, começa a comer muito, começa a ter reações no corpo, começa a atrair situações desagradáveis, tudo vai acontecendo por causa de uma briga. Não começa a dormir direito, começa a ficar ansioso, nervoso, irritado, tá? Então, para ir aprendendo, fique observando as suas emoções. Não entra na história dos pensamentos. Ah, que fulano, eu não vou pensar. Não precisa, não precisa, tá? Solta a questão. Ah, mas eu tenho que resolver. Não resolve, deixa as coisas acontecerem. Tem uma regra nessa situação. Faça o que precisa ser feito, só. Mas não fique pensando ou falando para todo mundo. Só faça aquilo que precisa ser feito, mais nada. E com relação às emoções, observe as emoções no seu corpo, elas se dissolvendo, tá? E o EFT, a limpeza emocional, claro, não vou deixar de falar. Você pega uma cena do seu passado onde você tem no seu inconsciente uma briga muito intensa, uma raiva muito intensa, uma revolta, um assédio, um trauma, um abuso, qualquer outra questão, traga da sua mente, olhe a cena, vê se você está dentro, se você está fora, se ela está colorida, se ela está longe ou perto, e faça 3 vezes a frase de afirmação, frase de preparação, e vai tocando nos pontos até essa cena se dissolver. Até as emoções contidas na cena se dissolver. Você vai perceber nitidamente a paz reinando no seu corpo, você e a outra pessoa, tá bom? Eu não vou falar muito porque eu já estou passando da hora, mas é isso, gente. Experimente a limpeza emocional diariamente, ela é muito boa, vai te ajudar muito, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!